gostaríamos de registrar a presença do vereador Arnaldo Godoy. E lembrar também que o livro Nos Porões da Loucura, do Irã Firmino, será vendido no intervalo do evento, no balcão do hall de entrada. Então, quem não adquiriu ontem, ainda tem a possibilidade. O livro é R$ 40. Gostaria de justificar a ausência de Edna Amado. Ela não poderá comparecer agora. Gostaria de convidar à tribuna Sirlene Ornelas, representante de familiar, militante da Associação Loucos por Você de Ipatinga, Rede Nacional de Internúcleos Antimanicomial Renila e membro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Psicologia. Bom dia a todos e a todas. Eu estou emocionada em estar aqui. Parabéns, Fórum Mineiro e a Suzan, pela iniciativa. Que beleza de seminário. Com certeza, Marta Elizabeth, eu emociono sempre em estar no lugar desses. E indigno também em ver as fotos que eu vi ontem, né, do Hospital Psiquiátrico em Barbacena. Eu, como familiar de pessoas com transtorno mental, mãe também, meu filho já não está mais comigo, mas eu pude cuidar dele por 16 anos. Muito ficar sem ele, mas eu tenho uma lembrança muito boa e uma alegria de ter sido mãe dele. Seria de novo, se fosse possível. Dói, né, Geraldo? Mas a sensação é de dever cumprido. Miriam me emociona muito, Miriam Boide, porque foi a primeira pessoa que eu conheci no movimento. Quando ela chegou em Ipatinga, em 2000, para uma palestra, ali está mostrando um pouco isso, a história da Associação Loucos por Você. Tem 15 anos que é assim que a gente vive. O nosso dia a dia é assim, construindo todo dia novas formas de lidar com o adoecimento mental. A gente inventa todo dia. E a Miriam me emociona, porque quando ela chegou lá em Ipatinga, foi a primeira pessoa que eu conheci, como eu falei, do movimento. O Jairo, que trabalhava conosco, ele me falou, você podia recepcionar a Miriam na sua casa. Mas o Juninho levava tudo muito ao pé da letra. E ele pegava os galos na casa da vizinha, as galinhas, e colocava dentro do quarto para proteger, que ele não queria que matasse o galo. E ele estava lá em cima do travesseiro, o galo, né, Miriam? E eu falei, gente, mas como que eu vou receber a Miriam Boide? Eu não conhecia ela ainda, como que ela vai entender isso? E depois, quando eu ouvi a Miriam, conheci, eu vi que, com certeza, ela ia entender isso muito bem, né? Com certeza, a Miriam é uma das profissionais que eu amo e que tem tantos outros, né, que nessa trajetória que eu conheci. Mas eu vou colocar o óculos agora, porque eu vou ler um pouquinho. Há 35 anos, eu conheci, como Franco Basaglia, a assistência oferecida pelos hospitais psiquiátricos em Minas Gerais. Ou melhor, eu conheci os campos de concentração, como ele disse, a quem era destinado as pessoas com doença mental. Ao levar meu marido ao Hospital Geral do meu município, ele foi encaminhado para o Galba Veloso, em Belo Horizonte. Este era o tratamento especializado, entre aspas, que me ofereceram. Cheguei ao Hospital Galba Veloso e logo vi cenas chocantes. No consultório, o psiquiatra nem teve atenção de me explicar o que meu marido tinha. Simplesmente fez o gesto de rodar o dedo na orelha. Esta foi a maneira humanizada que me comunicou o diagnóstico. Depois disseram que meu marido ia ficar sem acompanhante. Como sem acompanhante? Perguntei. Ele me disse, é melhor para ele. As pessoas que vi dentro do hospital não eram nem um pouco animadoras. As imagens, né? Pessoas andando como zumbis pelo pátio, sem destino, sem nada o que fazer. Lugar de descanso não era, pois pareciam cansados.
Lugar de alegria também não era, pois não via ninguém sorridente, nem pacientes, nem profissionais. Eram, assim, um lugar do horror, difícil de aceitar. Mas os médicos diziam que os remédios e o isolamento iriam ajudar. E quem era eu para discordar? Ninguém, né, diante de alguém que tinha estudado tanto. Calei-me, mas não sem revolta interior. Mas calei-me. Voltei para Ipatinga com esperanças de que ele ia ser bem atendido naquele lugar distante. Afinal, o desespero é a mãe de toda e qualquer esperança. Quando ele saiu pela primeira vez, uns 3 meses depois, meu marido só tinha histórias de horror para contar. Isolamento, maus tratos de outros internos, eletrochoques, agressões, furtos, enfim. Foi uma decepção total com o hospital psiquiátrico. Mas meu marido estabilizou um pouco e voltamos à nossa vida. Vivi a minha vida e, de vez em quando, meu marido tinha uma crise novamente. Eu voltava a ter de interná-lo em hospitais psiquiátricos, já que era essa conduta padrão, por mais que detestasse isso. Quando meu filho também adoeceu com 14 anos, vi obrigada a enfrentar tudo novamente. Para meu desespero, agora era dobrado. Quem me conhece aqui sabe dessa história, mas vou contar de novo, porque eu acho que ela revela a tremenda violência que minha família foi submetida. Meu marido e meu filho foram internados juntos certa vez. Faziam companhia um para o outro. Cuidavam-se. Em determinado momento, meu marido foi levado a uma sessão de eletrochoque e deixaram que meu filho assistisse a tudo aquilo. Ao ver a cena do pai sendo eletrocutado, ele ficou desesperado. E pergunto, cadê o cuidado com a pessoa atendida? Lá dentro não havia apenas a morte cotidiana dos muros, o manicômio, mas também havia apagado a humanidade dos que deviam cuidar. Além dessa assistência médica, que nunca me convenceu, mas que tinha um peso de verdade inquestionável, havia também o forte preconceito social contra as pessoas com doença mental. Nunca deixavam eu esquecer que lugar de doido era no hospício. Como relutava internar meu filho novamente em Belo Horizonte, fui orientada a interná-lo de vez em Barbacena. A pressão para internar Juninho, meu filho, em Barbacena, foi muito forte, quase me vi obrigada a ceder. Mas era antimanicomial sem saber. Era basagliana de indignação e resisti ao saber da reforma psiquiátrica que acontecia em Belo Horizonte. Percebi que alguma coisa de diferente poderia ser feito, apesar de não saber o que exatamente. Encontrei, então, pessoas muito próximas à minha casa que me apoiaram. A implantação do SUS em Ipatinga criou uma rede de unidades básicas com psicólogos alocados em várias delas. Em uma delas, encontrei a luta de Basaglia, viva no psicólogo Jairo Guerra, que falava da psiquiatria democrática com brilho nos olhos. Me emprestou o livro do Irã Firmino, Nos Porões da Loucura, que eu nunca devolvi, e que ele nunca cobrou que eu devolvesse. Apresentou-nos usuários e familiares de Ipatinga, nos apresentou a luta antimanicomial, Trieste, Santos, Miriam Boide, Marta Elizabeth, Rose, Ana Marta, Marcos Vinícius e tantos outros. E na sucessão do movimento dos loucos por você, como uma bola de neve sempre crescente, encontramos Paulo Delgado, Pedro Gabriel, o Paulo Amarante, Ticanori, Florianita, todos profissionais tocados pelo sonho por uma sociedade sem manicômios. A experiência de Trieste, o NASP de Santos, o CAPES de Campinas, o CERSANS de BH, a singela implantação do Sésamo de João Molevade. Foi o primeiro que nós conhecemos. O primeiro que nós visitamos, né, quando não tínhamos nada em Ipatinga. Todas essas revoluções, grandes e pequenas, marcaram minha vida. Me tiraram da solidão dos que vivem ideias fora do seu tempo.
Todos vocês reforçaram minha convicção íntima na luta por não permitir que nunca internasse definitivamente meu filho em Barbacena. E me deram asas para voar e construir novos lugares mais acolhedores para a loucura. Meus amigos, usuários e familiares do Fórum Mineiro, que eu tanto amo, né? Todos me passaram e me passam muita vida. Em Ipatinga, a nossa associação Loucos por Você completou 15 anos de fundação. Estamos debutando, gente. Sem dúvida, ela faz de sua luta diária a luta pela inclusão, contra os manicômios mentais que estão na esquina, na escola, nas padarias, infelizmente, ainda nos CAPs. Sim, nos CAPs, amigos basaglianos. Infelizmente, tem gente que ainda vê a doença antes de ver a pessoa, que quer ver a mudança mental antes da mudança da convivência. Nem todo profissional acredita na radical transformação proposta pela luta antimanicomial. Estão assentados em suas teorias frias e seus compromissos privados. Nem todos querem abandonar um pouco seu saber para aprender com os usuários. Nem todos querem atender aos familiares também, principalmente aqueles que criticam, né? Como nós. Infelizmente, nem todo profissional tem a revolução na veia. Nem todo mundo é basagliano. Talvez o maior ideal que tenhamos de lutar é pelo diálogo constante, aberto e franco entre os envolvidos na atenção, na clínica e na inserção comunitária. Um diálogo tão franco como o de Basaglia. Não é fácil, mas foi assim que aprendi com os amigos que trazem no peito um homem chamado Basaglia. Obrigada.